Bom dia, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer sinceramente a presença de cada um de vocês no nosso primeiro webinar na América Latina e, especialmente, no nosso primeiro webinar realizado em português. Estamos muito contentes com este marco tão importante e confiantes de que continuaremos crescendo e promovendo muitas outras iniciativas ao longo deste ano. E com grande satisfação que dou as boas-vindas ao nosso palestrante de hoje, Fábio Anjos, CEO da Behavior Brasil. Nesta sessão, ele abordará o tema como a ISO IEC 42001 permite o uso ético e responsável da inteligência artificial para gerar valor e segurança nas organizações. Ao longo deste webinar, vocês irão compreender os fundamentos da ISO IEC 42001 e a sua relevância no contexto atual da inteligência artificial. Conhecer as melhores práticas para implementar um sistema de gestão de inteligência artificial alinhado a princípios éticos e de governança. Entender como mitigar riscos relacionados ao uso da inteligência artificial e identificar oportunidades para gerar valor, fortalecer a segurança organizacional e aumentar a confiança das partes interessadas. Antes de iniciarmos, gostaria de compartilhar algumas informações importantes sobre a dinâmica do evento. O webinar está estruturado para ter 45 minutos de apresentação conduzida por Fábio Anjos, seguidos de 15 minutos dedicados a perguntas e respostas. Durante a apresentação, vocês poderão enviar suas perguntas pelo chat e elas serão respondidas ao final da sessão. Informo também que os participantes que acompanharem no mínimo de 60% do webinar receberão um certificado de CPD. Além disso, este webinar está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube. Todos os participantes inscritos receberão automaticamente o link da gravação em aproximadamente 4 semanas. Sem mais demora, gostaria de passar a palavra ao Fábio. Muito obrigado. Quem fez essa apresentação foi o senhor Minor. Minor, ele é o nosso manager para a América Latina e é um prazer muito grande poder interagir e compartilhar informações e, evidentemente, trocar conhecimento e ideias com cada um de vocês. Eu sou um homem branco, de meia idade, tenho os cabelos curtos, levemente grisalhos, eu estou utilizando um óculos quadrado, óculos de leitura, apresento uma barba, meia barba, aqui no Brasil nós chamamos de cavanhaque, uma barba grisalha, e estou com uma camisa branca e estou usando fone de ouvido. Essa audiodescrição é importante para pessoas que eventualmente precisem ter uma ideia, não tenham acesso visual, não é? E possam ter uma ideia de quem vos fala. Meu nome é Fábio Anjos, como o Minor bem apresentou, sou CEO da Behavior Brasil, que foi a pioneira na representação do PEC-B aqui no Brasil. Nós estamos em parceria desde 2010 e formalmente instituímos a empresa, a Behavior Brasil, em 2012 e desde então nós estamos representando a marca PEC-B para certificação de gestores, implementadores e auditores de sistemas de gestão ISO no país, ratificando que as certificações PEC-B gozam do mais alto nível de reconhecimento global em função da ética, da responsabilidade e da qualidade dos seus programas de formação. Então, reitero as boas-vindas que Minor passou a vocês e, sem demora, vamos dar início aqui à nossa apresentação, falando um pouquinho da ISO 42001 e de como ela permite que as organizações estruturem sistemas de gestão para elevar o nível de segurança e buscar o uso ético e responsável de inteligência artificial, agregando valor às companhias e, consequentemente, agregando valor também aos profissionais. Mas é importante que nós entendamos o seguinte:
que questão ética hoje é tratado como requisito de negócio. É impossível que qualquer organização se coloque no mercado sem que ela tenha a busca e, além da busca por padrões e comportamentos éticos, o controle destes comportamentos através de estruturas, sistemas, processos e procedimentos. Por isso, é muito importante que nós tenhamos um guia para nos apoiar na montagem, na implementação desses processos e procedimentos que, em conjunto, compõem um sistema de gestão. Além disso, para que a gente possa ter um sistema de gestão minimamente confiável e que traga garantia razoável para a organização, é muito importante que esse sistema de gestão seja precedido por uma análise, avaliação e ações voltadas para que os riscos sejam devidamente mapeados, identificados, classificados e tratados. E é muito importante que também, já que estamos falando de inteligência artificial, que os impactos da inteligência artificial dentro da sociedade sejam tratados também numa abordagem alinhada com o programa de gerenciamento de risco das organizações. É muito importante também que a gente traga algumas situações que aconteceram no mercado para que a gente possa entender que o uso de inteligência artificial não é simplesmente você fazer da inteligência artificial como se fosse um oráculo com alto nível de confiabilidade, não é? A inteligência artificial, ela pode conter vieses e esses vieses, eles acabam sendo estruturados por quem utiliza e aplica a inteligência artificial dentro de um contexto organizacional. No entanto, não é admissível que inteligência artificial tenha qualquer tipo de viés. O ser humano tem viés, o ser humano tem preconceito, tem pré-julgamento, mas o ser humano, a inteligência natural, ela é acompanhada também de empatia. E empatia é uma palavra, vamos chamar aqui de um comportamento que ainda não podemos atribuir à inteligência artificial. Portanto, se o ser humano tem os seus vieses, os seus preconceitos e os seus pré-julgamentos, nós humanos temos o recurso da empatia para que esses preconceitos, pré-julgamentos e vieses possam ser dirimidos. A inteligência artificial não. Portanto, ao programar um agente de IA, por exemplo, é muito importante que nós tenhamos procedimentos claros, bem definidos, com objetivos claros e com os impactos da utilização desse tipo de agente para aquele propósito devidamente mapeados, ok? Vamos falar também a respeito de frameworks globais e vamos apresentar um checklist prático e, claro, né, como não poderia deixar de ser, já que nós estamos falando aqui de uma estrutura alinhada com normativo ISO, uma avaliação de qualidade e, em seguida, nós vamos promover o encerramento do evento. Mas por que ética acaba virando um requisito essencial para qualquer tipo de negócio? Primeiro, por conta de pressões regulatórias e dentro de uma estrutura que contempla a hierarquia de compliance. Então, nós temos legislação, temos órgãos reguladores, temos as relações contratuais das organizações, temos as exigências, os requisitos das entidades certificadoras para que a empresa possa obter e manter uma certificação, e, além disso, as organizações, para promover um ambiente minimamente saudável de convivência, elas precisam determinar modelos de conduta. E esses modelos de conduta devem ser pautados pela ética e pelo respeito.
não é? Isso faz parte ali do que nós chamamos de normas e procedimentos internos, e essas normas e procedimentos internos sempre estão pautadas num clima organizacional que seja respeitoso, profissional e saudável, ok? Além disso, existe a pressão também por parte dos consumidores. E nesse contexto, não importa se nós estejamos falando de uma relação B2B, business to business, empresa com empresas, ou business to customer, né? Empresas com consumidores, com pessoas físicas, há sempre uma expectativa e essa expectativa ela é pautada pela ética, eu tenho certeza absoluta que ninguém, né, procura fazer negócio com uma organização que não demonstre o mínimo de confiabilidade na sua operação. Não é? Um outro aspecto importante diz respeito a decisões automatizadas críticas. Então, hoje, com o avanço tecnológico, nós podemos perceber que os algoritmos eles estão cada vez mais presentes nas vidas das pessoas, seja na concessão de crédito, seja na estrutura de um portfólio, de um prontuário com informações de saúde de uma pessoa, seja nos modelos de contratação, de seleção de pessoal e até mesmo de desenvolvimento de carreira, que tem relação com atividade profissional. E, portanto, se a gente entregar todas as informações e a gestão desses aspectos que impactam a vida das pessoas nas mãos das ferramentas, das soluções de inteligência artificial, nós vamos estar aumentando muito a questão do viés dentro de uma abordagem e com isso a gente aumenta o risco organizacional, não é? E aumenta também a insegurança na relação com as pessoas, mesmo porque, repito, não é? Inteligência artificial não exerce empatia. E o Warren Buffett fez uma citação na Forbes dizendo que é preciso 20 anos para construir uma boa reputação e 5 minutos para arruinar. E se a gente pensar nisso, a gente vai começar a fazer as coisas de um jeito diferente. Eu, particularmente, costumo afirmar algo muito parecido com o que o Warren Buffett disse, mas eu costumo dizer que para construir uma boa reputação, a gente precisa de décadas de trabalho duro, com muita dedicação e muito empenho, e para perder essa boa reputação, a gente precisa de segundos de distração. Não é? Ou seja, a organização e a gestão organizacional não pode descuidar, em momento algum, do valor da marca e da reputação das empresas e das pessoas. Ok? Então, a gente precisa entender que a expectativa é algo muito muito difícil de ser gerenciado. Não é? E há uma lacuna grande entre a expectativa das pessoas, das organizações, e o que, de fato, as pessoas e as organizações podem cumprir, podem fazer. Ok? E muita gente atribui a resolução ou cumprimento ou fechamento dessas lacunas ao uso de IA, ok? Sim, IA facilita a vida de todos nós, a IA é um movimento tecnológico irreversível, não é? Mas precisa ter critério, precisa ter obrigação e precisa ter responsabilidade para que a IA seja aplicada, sempre alinhada com requisitos e critérios éticos, para que, de fato, cumpra o seu propósito, que é facilitar a vida das pessoas. Se não for pelas pessoas, não tem razão de existir inteligência artificial, não é? Mesmo porque eu costumo dizer também que se não for em função de pessoas, para que organizações? Para que empresas? Ok? Bom, vamos lá. A IA, ela pode ser utilizada como uma maneira de acelerar a pesquisa e desenvolvimento, produtividade e novas experiências. A IA pode fazer com que a organização transforme o seu modelo de negócios e seja uma empresa cada vez mais
eficaz e, por que não dizer, eficiente. Ok? Ela pode ser aplicada em decisões automatizadas, mas, de preferência, que essas decisões automatizadas elas sejam pautadas por critérios definidos por humanos e, obviamente, com supervisão humana. Ok? Porque qualquer falha pode ser amplificada com danos que são cada vez mais significativos à medida que eles vão ganhando proporcionalidade e o tempo vai passando. Então, os erros algoritmos, eles podem, por menor que sejam, afetar milhares de pessoas em uma questão de segundos, se não houver supervisão adequada. Então, a gente tem que garantir que tudo aquilo que a gente vai atribuir para a decisão automatizada tem que passar pelo crivo, pela avaliação humana, ok? A gente pode acompanhar, com base em notícias ao redor do mundo, que os casos recentes relacionados ao uso indiscriminado de inteligência artificial ou falhas de governança têm causado danos financeiros significativos para muitas organizações, além de danos reputacionais que são muito severos. Isso, consequentemente, faz com que a organização perca valor de mercado e, obviamente, perca valor financeiro, as ações desvalorizem e a empresa se torna menos atrativa, não é, para o consumidor e para investidores. Portanto, a ética é norteadora no que diz respeito à aplicação de novas tecnologias, inovação, bons produtos, ou seja, aqueles que estão alinhados com as necessidades e as expectativas do consumidor e, portanto, a ética ela deve estar sempre de mãos dadas com boas estruturas, com bons modelos de governança. Não basta dizer que uma empresa tem governança, basta simplesmente garantir que essa governança seja devidamente gerenciada para que ela possa ser classificada como uma boa governança. E aqui eu reitero que a boa governança ela é pautada por algumas diretrizes que são fundamentais. Algumas delas estão relacionadas, por exemplo, à tomada de decisão descentralizada e colegiada, que essa tomada de decisão seja baseada em riscos e apoiada também por uma análise estruturada dos riscos, sempre alinhado a um fato e não a uma percepção, não é? E que tudo aquilo que a organização faz em termos de boa governança, de boa gestão, tenha como propósito final identificar as necessidades e expectativas dos stakeholders, das partes interessadas, ok? Portanto, para que a gente possa ter um direcionamento de inovação que agregue valor para as organizações e para as partes interessadas, nós temos que pautar isso pela ética e não pode ser diferente com inteligência artificial, não é? O mercado global vem buscando mecanismos para, eu não vou dizer exatamente regular ou controlar o uso de IA, mas para estabelecer limites quanto à aplicação da inteligência artificial no que diz respeito aos impactos às pessoas, aos humanos, ok? Então, nós temos um ato, uma legislação na Europa, que é um marco relevante. A Coreia do Sul recentemente aprovou uma legislação voltada para o uso de inteligência artificial. Outras legislações ao redor do mundo também podem ser utilizadas como suporte para que a gente possa nortear a aplicação da inteligência artificial, como o GDPR, né, General Data Protection Report, e a LGPD no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, não é? Além das demandas que são impostas pelo próprio mercado, através da necessidade, da expectativa de clientes e consumidores, de partes interessadas e também da gestão dentro da nossa cadeia de fornecimento. Vale aqui um adendo.
é muito importante que as organizações controlem exatamente toda a sua cadeia de fornecimento. Faça a gestão também responsável dos seus fornecedores. Aqueles que utilizam IA dentro da cadeia de negócios, eles devem também utilizar essa IA com os mesmos critérios de responsabilidade e requisitos éticos que a organização cliente aplica na sua operação. E, dentro de um contexto de ética e responsabilidade, é muito importante também que a organização gerencie aquilo que ela oferta para o mercado e, acima de tudo, saiba, conheça quem são os seus clientes. É extremamente importante que isso seja também levado em consideração quando a gente fala de uma estrutura de governança corporativa, porque dessa forma a gente pode coibir e utilizar a inteligência artificial como um suporte bastante relevante. É possível coibir lavagem de dinheiro, incentivo a ações que possam ter relação com crime organizado, tráfico de órgãos humanos, drogas, terrorismo, né? Enfim, a gestão da nossa cadeia de fornecedores e também da nossa carteira de clientes, ela é fundamental e a inteligência artificial pode servir como sendo um apoio importante nesse sentido. Portanto, é importante que a gente sempre procure buscar o alinhamento da nossa operação organizacional com os requisitos de compliance dos países e dos mercados em que nós estamos atuando. Mas se é uma empresa multinacional, é fundamental que ela fique atenta à legislação europeia, brasileira, norte-americana, Oriente, China, Japão, Coreia, América do Norte como um todo, Estados Unidos, Canadá, enfim. A empresa, ela não pode se furtar do cumprimento da lei alegando desconhecimento, não é? E, portanto, é fundamental que a organização faça um mapeamento de todas as legislações que vão regular a sua atividade e, no nosso caso específico, já que nós estamos aqui falando de inteligência artificial, que possam nos apoiar para que nós utilizemos os recursos de inteligência artificial de forma ética e responsável, ok? E se a gente sabe que é importante buscar alinhamento com a legislação aplicada around the world, né, no mundo inteiro, a gente pode utilizar a ISO como sendo ali um padrão unificador. Não é? Vamos reforçar aqui um entendimento a respeito do que é um normativo ISO. Não é? Um normativo ISO, um padrão ISO, uma norma ISO, é, na verdade, uma compilação de boas práticas que são organizadas e estruturadas dentro do que a ISO chama de estrutura de alto nível. E essa estrutura de alto nível, ela é colocada dentro de um ciclo de Deming, que é o ciclo PDCA, Plan, Do, Check and Act, né? Então, planejamento, execução, avaliação de desempenho e ações para melhoria. Então, quando a gente utiliza um framework como a ISO 42001, né? Vou chamar aqui de framework para a gente tentar ter uma abrangência maior, ok? Lembrando que a ISO 42001 é uma norma certificadora, não é? Ela é escrita no verbo imperativo deve e, portanto, as organizações podem obter a certificação na ISO 42001 para um sistema de gestão de inteligência artificial. Mas vamos lá. Se nós utilizarmos a ISO 42001 como um framework de apoio para o nosso sistema de gestão, levando em consideração o uso de inteligência artificial dentro da nossa operação, ligada à core business, por exemplo, atividade fim da empresa, ou nas nossas atividades de apoio, nós vamos seguramente
estruturar uma gestão de riscos que nos permite mapear e mitigar riscos alinhados ao uso de inteligência artificial e também relacionado com as principais legislações, como o Ato Europeu de Uso de IA, né? E seguramente muito alinhamento, muita convergência com outras legislações globais que digam respeito ao uso de IA. Nós vamos ter transparência e rastreabilidade nas ações que são realizadas dentro da empresa por conta do planejamento e da avaliação de desempenho. Nós vamos conseguir medir os impactos das ações realizadas, não é? Porque a gente consegue ter um alinhamento desses requisitos da norma, dessas exigências, podemos dizer assim, da norma, e o alinhamento desses requisitos com os artigos das legislações globais. E, consequentemente, a gente vai ter mais condição de estruturar modelagens e agentes de IA que nos permitam mitigar discriminação, injustiça e vieses. Ou seja, a gente não vai, evidentemente, ter garantia absoluta de que tudo aquilo que vai ser feito dentro da empresa vai ser 100% seguro e perfeito, não é? Mas a rastreabilidade nos permite identificar desvios de comportamento, de propósito e de objetivo e agir rapidamente para estabelecer um controle nesse sentido, ok? Então, é importante que a gente entenda que as legislações, elas vão sendo criadas para atender às necessidades das pessoas, não é? Então, nós entendemos que, à medida que o mercado vai se transformando, os hábitos de compra e consumo, as necessidades das pessoas vão também se transformando, os legisladores ao redor do mundo vão buscar maneiras de estruturar e colocar em vigor leis, regulamentos que possam atender essas necessidades das pessoas. Podemos começar lá atrás, em 2018, já que a gente está falando aqui de uso responsável e impacto na vida das pessoas, podemos citar a GDPR da União Europeia, não é? Que foi uma legislação criada com foco na proteção de dados privados e que foi utilizada como base, podemos dizer assim, ou como modelo para a criação da Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, não é? Em 2022, uma recomendação do governo chinês com relação ao uso de algoritmo, não é? Em 2023, uma recomendação também com medidas de gestão de inteligência artificial promovido lá na China. Também em 2023, né, um ato criado, uma legislação criada nos Estados Unidos, também focada no uso responsável e ético de inteligência artificial. Mesma coisa, a gente tem aqui no Brasil um projeto de lei que, assim esperamos, né, seja aprovado também o mais breve possível, relacionado ao marco legal do uso de IA. Em 2024, foi aprovada uma legislação europeia com relação ao uso ético e responsável de IA. No Canadá, nós temos também uma legislação que está em fase de estudo, de construção para possível aprovação, e a tendência é que cada vez mais ao redor do mundo a gente venha buscando aí um alinhamento das legislações locais com o uso ético e responsável de IA, com o objetivo principalmente de proteger as pessoas, ok? Então, nós temos aqui nesse nosso material um comparativo, né, entre as principais legislações e os riscos apontados, e trouxemos esse comparativo justamente para tentar demonstrar que, se nós utilizarmos a ISO 42001, nós vamos estar muito mais próximos de uma aderência com as principais legislações do mundo.
haja visto que a construção de uma norma ISO é feita de maneira voluntária e colaborativa, não é? E ao se construir, ao se estruturar uma norma, sempre se utiliza as melhores práticas de cada mercado, não é? Então, os profissionais que atuam também de forma voluntária na construção, atualização de normativos ISO, sempre vão utilizar aquilo que de melhor se faz em determinado mercado. Então, consequentemente, não é? Com o uso da ISO 42001 nas organizações, nós estamos muito próximos de conseguir atender os requisitos da legislação americana, da legislação brasileira, de outros frameworks ao redor do mundo, não é? E minimizar os impactos nas organizações pelo não cumprimento dessas exigências, não é? A gente sabe que nós temos aqui sanções e multas que são realmente severas, são críticas, são significativas para as organizações, não é? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. E o não cumprimento de requisito legal pode tirar a empresa do mercado, ok? Então, temos aqui multas que podem chegar a 35 milhões de euros, 50 milhões de reais no Brasil, enfim. Mas eu costumo dizer que empresa nenhuma deve ser criada e construída com o objetivo de não cumprir legislação e, por exemplo, colocar ali na sua gestão orçamentária uma projeção, uma destinação de budget para se pagar a multa. Muito pelo contrário, eu acredito que a melhor governança recomenda que a organização não tenha violações legais, ok? Portanto, a minha sugestão é a utilização da ISO 42001 como um mitigador universal ou como um elo que permite que a gente promova a intersecção das principais regulações globais, das principais legislações globais, para que a gente minimize o risco da organização sofrer qualquer tipo de revés ou qualquer tipo de sanção por não cumprimento de exigências regulatórias ou legais, ok? Então, para que a gente possa apoiar a organização e estruturar um programa de gerenciamento de risco que possa apoiar também a construção de um sistema de gestão de inteligência artificial dentro das organizações, a gente tem que ter um bom planejamento, um cronograma bem definido e equipes que sejam devidamente preparadas para apoiar a organização no cumprimento dos seus objetivos. Em seguida, primeiro passo, promover um diagnóstico inicial, fazer um gap analysis, entender qual é o nível de maturidade dos processos que a empresa possui e seus procedimentos relacionados à IA e comparar essas ações com os requisitos da norma, identificando assim as lacunas que precisam ser trabalhadas. Em seguida, fazer um bom planejamento, definindo objetivos e estruturando políticas que vão permitir que o escopo definido possa ser preparado, estruturado, para que essas políticas que dizem respeito ao uso responsável de IA possam ser implementadas, que os papéis sejam definidos e vale destacar aqui a figura do oficial de inteligência artificial ou do gestor de inteligência artificial, da pessoa responsável pelo uso de inteligência artificial dentro da organização e, em seguida, logo em seguida, este profissional, apoiando as equipes internas, tem que promover uma série de iniciativas e ações que nos permitam avaliar quais são os riscos iniciais relacionados à inteligência artificial dentro de um contexto organizacional. Passo seguinte, passo 3, lá do terceiro ao sexto mês. Começar a executar os controles que nós temos lá na norma ISO 42001, nos anexos A e B, não é? Promover uma avaliação de impacto e
fazer o treinamento das equipes. Essa avaliação de impacto ela tem que ser bem estruturada, a gente tem que utilizar uma abordagem, e eu sempre sugiro que ela seja quali-quant ou semi-qualitativa, semi-quantitativa, chamem como quiser, mas que a gente leve em consideração uma abordagem quantitativa relacionada a valor, tá? E qualitativa relacionada à criticidade. E que essa abordagem seja combinada para que a gente também minimize o risco de aplicar vieses não sensatos, não confiáveis na nossa abordagem na implementação e no controle dos riscos associados à inteligência artificial. Após a implementação, importante realizarmos auditoria interna, uma avaliação independente, não é? Em relação ao nosso sistema de gestão, para que os desvios possam ser corrigidos. Isso, já imaginando ali um cenário após o 6º mês, algo entre o 7º e 8º mês, e do 9º mês até o 11º ou 12º mês, aí vai depender da quantidade de desvios que a gente possa encontrar aqui na auditoria interna, a empresa pode se submeter a uma auditoria de certificação. Ok? Essa auditoria ela é dividida em 2 fases, né? Fase 1, em que se prioriza a análise documental, e a fase 2, em que o auditor vai buscar o alinhamento daquilo que está devidamente documentado com aquilo que de fato é feito dentro da organização. Ok? Essa auditoria externa deve ser feita por uma entidade acreditada, uma entidade de auditoria, uma empresa de auditoria acreditada para a emissão do selo. E, como a gente está falando aqui de um processo contínuo, não é? A empresa tem que trabalhar o seu ciclo PDCA, o seu ciclo de Deming, focando sempre na melhoria contínua, identificando desvios, realizando gap analysis quando necessário, implementando políticas e procedimentos, implementando os controles necessários para que esse nosso processo seja um processo retroalimentado. Importante destacar que a implementação de um sistema de gestão de IA deve ter inicialmente uma abordagem de projeto com cronograma definido, ok? Com início, um kickoff, né? Bem definido, registrado, organizado, alinhado com o objetivo organizacional, com meio, né? Em que nós temos ali as ações de planejamento e implementação, que a gente tenha a avaliação de desempenho, o check, não é? E o fim, com o propósito final cumprido, como, por exemplo, a certificação, ok? E, após a certificação, a gente elimina a abordagem de projeto e começa a pensar no nosso sistema de gestão como um sistema retroalimentado mesmo, não é? Com uma abordagem de processo, ou seja, ações contínuas que vão permitir que a organização melhore continuamente para apoiar o cumprimento dos seus objetivos organizacionais e o seu alinhamento com os requisitos de compliance legal, regulatório, mercadológico e também o compliance com as questões internas e voluntárias, as certificações, por exemplo, e normas e procedimentos internos. Ok? Agora, vale destacar que, muitas das vezes, as organizações elas questionam o custo de implementação de um sistema de gestão. Não é? Bom, se vocês estão aqui, é porque vocês, evidentemente, entendem a relevância e a importância de você ter um sistema de gestão e de você controlar as ações das pessoas dentro de um contexto organizacional, ou seja, a gente acaba controlando as atividades, os procedimentos, os processos através de um sistema de gestão, ok? E, obviamente, isso requer investimento, seja recurso financeiro,
tecnológico, pessoas, não é? Material de apoio, hardware, software, enfim, know-how, inteligência de mercado, pesquisa, desenvolvimento. Tem um investimento por trás de tudo isso, não é? Agora, será que vale a pena você abrir mão deste investimento para ter o controle da gestão das ações realizadas na organização por uma questão de economia? Bom, nós temos algumas multas aplicadas aqui, né? E eu gostaria que, se possível, vocês tentassem estabelecer aqui uma relação entre o custo de implementação de um sistema de gestão e o impacto de uma multa, ok? Eu tenho certeza que, por mais trabalhoso e custoso que possa vir a ser a implementação de um sistema de gestão e a certificação de uma organização neste sistema de gestão, é infinitamente menor, por exemplo, do que uma multa como essa que foi paga pelo Grupo Meta por vazamento de dados, não é? Ou seja, esse suposto vazamento foi oriundo de uma transferência ilegal de dados da União Europeia para os Estados Unidos sem garantias adequadas. E o Grupo Meta recebeu uma multa de 1,2 bilhões de euros. Não é? A Amazon, 746 milhões de euros por processamento inadequado de dados pessoais para publicidade comportamental. O Google, 90 milhões de euros em função do uso indiscriminado de cookies de rastreamento sem o consentimento explícito, ok? Então, a gente pode dizer que o ROI da conformidade ele é de quase 3 vezes, ou seja, por mais que a empresa possa ter investimento, estrutura, pessoal, equipamento, software, hardware, é no mínimo 3 vezes mais barato do que está correndo o risco de sofrer algum tipo de sanção, não é? Eu vou chamar a atenção, por exemplo, à Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Aqui, as sanções podem chegar a 50 milhões de reais e até mesmo a proibição da organização de utilizar dados privados. E aí eu questiono a vocês, né? Que empresa hoje consegue operar, consegue estar no mercado sem utilizar dados? Então, se uma empresa tiver uma proibição com relação ao uso de dados de clientes, por exemplo, ou de dados de outras naturezas, não somente dados privados, é impossível se manter no mercado, ok? Então, a gente tem ainda outros custos que vão além das sanções e das multas, né? Perda de valor de mercado, desvalorização de ações após o incidente, perda de clientes, não é? E outros custos que podem estar relacionados a custos legais, honorários, análise forense, reparação, indenização, multas por não cumprimento de SLA, impacto reputacional, não é? Então, eu diria que a gente consegue ter um retorno de pelo menos 30% para cada real investido em sistema de gestão, em boas práticas de governança dentro de uma organização. Tá? Então, é importante a gente entender que as multas aqui, elas representam a ponta do iceberg. O que está oculto pode ser muito mais significativo do que uma multa ou uma sanção aplicada no primeiro momento. Né? Dentro da gestão de risco, a gente poderia chamar uma multa aqui como um impacto inicial, não é? E esse custo oculto, ou seja, o iceberg, aquilo que está debaixo d'água, não é? A gente pode chamar como sendo
as consequências, o efeito dominó, a reação em cadeia, que pode tirar a empresa do mercado. Ok? Então, primeiro aspecto importante, a organização ela precisa se autoavaliar. A organização precisa conhecer os seus processos, ela precisa saber o que está sendo feito, como está sendo feito, onde está sendo feito, por quem e para quem está sendo feito, quando e como isso está sendo feito. Para que a gente possa apoiar as organizações nesse sentido, a gente pode montar um checklist. E esse checklist, ele vai nos permitir montar uma estrutura de governança, gestão de dados, transparência, segurança e mapear o impacto social. Ok? Então, nesse modelo de checklist aqui sugerido, por exemplo, tá? Nós temos aqui no primeiro item governança a necessidade de uma política de IA documentada e aprovada, um comitê de ética em IA estabelecido, as responsabilidades de dono, né, de owner definidas, e um inventário de sistemas de IA devidamente atualizado. Ok? Para cada item desse cumprido, marca um ponto. Ok? Então, some um ponto para cada item cumprido. 2. Gestão de dados. Origem e linhagem dos dados é rastreável? Os dados de treinamento avaliados para viés estão sendo avaliados e analisados? Há garantia de respeito à legislação de privacidade? Há controle de versionamento dos seus dados e das suas informações relevantes, não só dados privados? Novamente, marque um ponto para cada requisito cumprido. No que diz respeito à transparência, né? Há ferramentas de explicabilidade ativas? Os usuários são informados sobre as interações com IA? As decisões automatizadas são auditáveis e são submetidas ao crivo humano? Há documentação técnica clara? E, novamente, marque um ponto para cada item cumprido. No que diz respeito à segurança, há testes de adversidade? Há mecanismo de supervisão humana? Temos planos de contingência testados e treinados? Existe monitoramento contínuo? Novamente, marque um ponto para cada item. E com relação ao impacto social, há uma avaliação de impacto do uso de IA devidamente relacionada, realizada e analisada criticamente? Os grupos vulneráveis são identificados? Existe canal de denúncia e feedback acessível? Os danos ambientais, por exemplo, relacionados ao uso de energia, não é? São devidamente mapeados? E, novamente, marque um ponto. E aí, a gente vai estabelecer um score de maturidade. Ou seja, se nós ficamos ali entre 0 e 10 pontos, a gente pode dizer que o nosso nível de maturidade é um nível inicial, entre 11 e 15, definido, e entre 16 e 20, otimizado. A gente pode adaptar esse checklist também se a empresa tiver, por exemplo, um sistema de gestão de segurança da informação implementado. Provavelmente, essa organização vai ter ali a análise da sua maturidade baseada no Capability Maturity Model, cujos níveis vão de 1 a 5. Então, nesse caso, a gente pode pegar esse score de maturidade e alinhar, né, com a modelagem do Capability Maturity Model, e ao invés de ter 3 níveis aqui de maturidade, a gente pode utilizar 5 também, ok? Vale destacar que essa sugestão aqui, ela é baseada na estrutura da ISO 42001, mas ela pode ser adaptada de acordo com o contexto de cada empresa, tá? Mas vale destacar que todo sistema de gestão ele traz benefícios para a empresa. E o sistema de gestão baseado numa norma ISO nos permite ter bastante rastreabilidade e bastante alinhamento com as melhores práticas globais. Portanto,
se nós estruturarmos um sistema de gestão de IA responsável, tendo, por exemplo, uma norma ISO como a 42001 norteando as nossas ações, nós reduzimos os riscos organizacionais, incluindo minimização de passivos legais e exposições operacionais críticas. Nós aumentamos a confiança do usuário, clientes, fornecedores, enfim, de toda a cadeia de stakeholders, incluindo os shareholders, na nossa operação, ok? Então, a gente acaba tendo maior aderência e mais adoção dos nossos produtos, serviços e procedimentos pelo usuário final, pelo cliente. Isso fortalece a reputação e a marca da empresa. Consequentemente, a gente tem um aumento no valor de mercado em função de ter vantagem competitiva e, dessa forma, atraímos mais investimentos e conseguimos promover uma abordagem voltada para inovação, pesquisa e desenvolvimento de forma bastante segura. Outro aspecto, o uso de ISO nos permite, por força da necessidade da certificação, promover as auditorias internas e externas e obter a certificação e, consequentemente, vai nos levar a estruturar programas de due diligence, ok? Em que a gente consiga ter, de fato, rastreabilidade das ações que são realizadas dentro da empresa. Agora, a IA, o uso de IA de forma indiscriminada, pode gerar impacto social? Pode gerar impacto para as pessoas? Não tenho dúvidas, tá, gente? Então, é muito importante a gente entender que o uso de inteligência artificial sem critério, sem planejamento, sem responsabilidade e sem ética, vai prejudicar o indivíduo isoladamente, mas vai prejudicar ou pode prejudicar também a sociedade como um todo. Hoje se discute muito, por exemplo, o quanto que a IA pode roubar de emprego, né? Mas eu diria que essa preocupação é secundária, não é? Por que secundária? Porque antes da gente estar preocupado necessariamente apenas com o emprego, a gente precisa se preocupar como que as pessoas podem ser induzidas a erro pelo uso inadequado de IA, como que dados e informações sensíveis e privadas podem ser compartilhadas indiscriminadamente, de forma indevida e às vezes até criminosa através da IA, não é? Como que o uso não ético, não responsável, vamos chamar assim, pode criar vieses que vão fomentar a discriminação e reduzir a inclusão social, né? E, consequentemente, isso pode afetar o bem-estar psicológico e físico das pessoas, além de violar direitos fundamentais, né? Como ameaças à liberdade de expressão e o acesso e uso equitativo dos serviços sociais por conta de eventuais vieses, ok? Outra coisa importante de destacar, a liberdade de expressão não é o direito de se falar qualquer coisa, a qualquer momento, para quem quer que seja, sem considerar os impactos dessa fala, né? A gente tem o direito de se expressar, todas as pessoas e todas as organizações têm o direito de se expressar, mas os impactos dessa opinião, dessa expressão, dessa fala, dessa nota, desse comunicado, eles devem ser medidos e rastreáveis, não é? E a gente precisa respeitar o outro. Então, é muito importante, quando a gente fala aqui de liberdade de expressão, que se exerça empatia, ok? Se não houver o exercício da empatia, a gente aumenta muito o risco de violação de legislação, de regulações, né, de exigências de órgãos regulatórios, ok? Outra coisa importante, né, ficar atento com relação à coesão social e democracia. O uso de inteligência artificial pode fomentar deepfakes e desinformação e,
consequentemente, polarizar comunidades e desestabilizar processos eleitorais, desestabilizar a convivência civil, ok? O uso indiscriminado de IA pode gerar impacto no mercado de trabalho, ok? Porque se a gente fomentar a automação sem requalificação, a gente pode, de fato, excluir as pessoas do mercado, as pessoas podem perder emprego, elas podem perder oportunidade de trabalho e, consequentemente, a gente acaba aumentando o abismo de renda e a concentração de riqueza. Não é? Com relação a meio ambiente e sustentabilidade, a gente sabe que a demanda por energia é cada vez maior no mundo atual, né? E a gente está aí sempre nessa discussão da busca de matrizes alternativas de geração de energia, mas o uso de IA fez com que essa demanda por energia aumentasse ainda mais. Então, o consumo energético massivo de modelos de aprendizagem de máquina em larga escala e também o lixo, né, o resíduo eletrônico vai gerar impacto ambiental e de sustentabilidade. E a gente tem que avaliar até que ponto vale a pena, até quanto a gente pode expor a organização a esse tipo de risco e qual o impacto que isso pode trazer para a empresa e para a sociedade. E claro, também a gente não pode deixar de falar a respeito do uso da inteligência artificial na vigilância pública, na segurança pública, né? E também na privada, ok? Então, a vigilância preditiva em massa ela pode violar algumas liberdades civis e, consequentemente, trazer danos às organizações e às pessoas, ok? Então, a gente tem que buscar mapear exatamente quais são os riscos que a organização possui, definir quais são aqueles inaceitáveis. Então, de cara, eu já posso afirmar para vocês que um risco inaceitável está relacionado a não cumprir uma legislação, ok? Um risco alto é você, por alguma razão, não atender amplamente requisitos de entidades reguladoras, ou através de falta de infraestrutura, por falta de mão de obra qualificada, ou não atender às necessidades que são exigidas por esses órgãos de controle, por exemplo, para promover o acesso a serviços essenciais. Né? Riscos relacionados à transparência e também ao uso das ferramentas de IA e aos recursos que a organização pode disponibilizar no mercado. Ok? Então, é importante que a empresa ela consiga entender como funciona o seu negócio, qual é o contexto da sua organização no mercado, para que essa estrutura de gerenciamento de riscos seja devidamente organizada dentro da empresa e colocada em prática. Tá? Por isso, eu reforço que utilizar a ISO 42001 é uma maneira prática de pegar toda essa intenção, essa vontade e transformá-la em ação efetiva, não é? A implementação, ou seja, aumentar a boa governança da organização, não é? Tendo uma governança de IA devidamente estruturada, com a estrutura PDCA, né, com o ciclo de Deming bem montadinho, em que lá no planejamento a gente consiga estabelecer o contexto da organização, o que é o negócio, que mercado que ele está instituído, quais são seus principais produtos e serviços, quem são as partes interessadas relevantes, qual é o escopo que a gente vai definir para o nosso sistema de gestão e, acima de tudo, como que esse sistema de gestão vai ser organizado em termos de documentação para promover a rastreabilidade e controle. Não é? Depois disso, definir claramente qual é o papel e o engajamento da alta liderança. A alta liderança tem que ser participativa, tem que estar engajada para que as equipes possam, de fato, digamos assim, vestir a camisa, né? Ou seja, comprar a ideia, aceitar o cumprimento daquelas exigências que são instituídas no nível estratégico, ok? Isso se dá através de uma comunicação clara, efetiva, segura, precisa,
através da instituição de políticas, através do mapeamento e da alocação adequada de papéis e responsabilidades organizacionais, em que cada pessoa saiba exatamente o que deve fazer dentro de uma estrutura de sistema de gestão e quais são as suas responsabilidades e como deve ser a prestação de contas, a responsabilização, promover um planejamento adequado, ok? Definindo objetivos, identificando ativos, vulnerabilidades desses ativos, as ameaças que podem aproveitar essas vulnerabilidades e gerar impacto para a organização e, consequentemente, né, os danos na reação em cadeia, né, o tal do efeito dominó. Então, dentro do planejamento, é importante que a organização defina objetivos, identifique riscos e oportunidades e planeje como vai lidar com eles. Na cláusula 7, quando fala de suporte, é importante que todos os recursos estejam disponibilizados para que a organização possa implementar o sistema de gestão. Eu gosto sempre, quando a gente fala de suporte, eu gosto de falar de 3 P's: pessoas, processos e produtos/soluções. E aqui a gente vai, quando a gente fala de solução, a gente está falando de comunicação, informação documentada, a gente está falando de treinamento, conscientização, definição de competência, enfim, todo um processo que nos permita ter rastreabilidade. E, principalmente, para que a gente tenha rastreabilidade, a gente precisa ter registro. Portanto, a gente não pode abrir mão da informação documentada, ok? Então, nesse contexto, a gente tem que ter documentação, tem que ter evidência de que tudo aquilo que a organização definiu como sendo ação a ser realizada para cumprir o objetivo, tenha uma evidência clara para que a gente possa buscar um nível de conformidade e melhoria que a organização pretende obter. No Do, a gente vem para a operação. De regra, tá? Via de regra, a gente vai pegar aquilo que foi planejado lá na cláusula 6 e vai colocar em prática aqui na operação. Então, a gente tem que ter o planejamento operacional e o controle das nossas operações. Temos que colocar em prática, executar a avaliação de riscos que foi planejada lá no item 6, promover a resposta e tratamento a riscos planejada no item 6 e avaliar os impactos do uso de IA que foi devidamente planejado no item 6 para garantir a operação rastreável e com maior nível, com mais alto índice de segurança possível. Aqui no check, a gente está falando de avaliação de desempenho. Então, estabelecer critérios para identificar, medir e monitorar, ok? Realizar atividade de auditoria interna e promover a análise crítica da direção com relação aos riscos, às não conformidades encontradas, às saídas, né, aos outputs dos relatórios de auditoria, né, outputs of audit reports, e, acima de tudo, fazer com que essa análise crítica aqui também gere saídas, gere outputs que vão ser os planos de ação que vão permitir que a empresa melhore continuamente. Então, o agir, o ACT do ciclo PDCA, significa agir para melhoria, tratando não conformidades, implementando as ações corretivas e focando na melhoria contínua. Vale a pena destacar e reforçar que o tratamento de não conformidades não é pura e simplesmente ou apenas resolver o problema, ok? Há necessidade da identificação das possíveis causas raiz, a análise detalhada e profunda dessas possíveis causas raiz, para que a gente possa separar sintoma de causa raiz, porque muitas das vezes nós confundimos os sintomas com causa raiz, não é? E, portanto,
se nós formos tratar o sintoma, a gente corre o risco da reincidência. Tá? Então, é importante a gente levantar as possíveis causas raiz, e essas possíveis causas raiz devem ser analisadas criticamente para que se identifique de fato o que é causa raiz e o que é sintoma, ok? Desta forma, a gente vai identificar de fato qual é a causa raiz e nós temos que trabalhar para eliminar a causa raiz, eliminando então a reincidência, ou seja, que aquele problema possa acontecer novamente, neste departamento, nesse procedimento, nessa ação, nessa atividade, ou em um outro departamento com ações similares ou parecidas. Portanto, uma das saídas aqui do ACT, da ação para a melhoria, é justamente o conceito de lições aprendidas. Fizemos e deu certo, ótimo, lições aprendidas, base de conhecimento, gestão de conhecimento, biblioteca, FAQ, perguntas e respostas, enfim, manuais, ok? Não deu certo? Ótimo. Lições aprendidas, já sabemos como não fazer, vamos buscar as melhores soluções, vamos buscar as melhores ações, as melhores condutas, ou aquelas que são possíveis de ser implementadas naquele momento, e vamos trabalhar para a melhoria, para que a gente possa aprimorar essas ações no sentido de cumprir os objetivos organizacionais. Ok? Então, é importante quando a gente fala de liderança, que a alta liderança tenha um papel, digamos assim, não de coadjuvante, mas um papel de protagonista no que diz respeito ao sistema de gestão. Então, a alta direção tem que assegurar que a política de uso ético e responsável de inteligência artificial seja instituída, estabelecida e esteja alinhada com os objetivos organizacionais. Ok? Tem que garantir a integração dos requisitos do sistema de gestão nos processos de negócio da empresa e trabalhar ativamente para que a alta direção e toda a equipe da empresa promova a melhoria contínua, e a alta direção deve comunicar de forma clara e objetiva e eficaz a importância da gestão de inteligência artificial. É também papel da alta direção promover uma política de IA que seja responsável e que esteja alinhada com os requisitos do negócio, incluindo os requisitos obrigatórios, ok? Definir papéis e responsabilidades e garantir a supervisão humana daquilo que for output do uso de inteligência artificial, levando aqui também em consideração a função de segurança de IA, para garantir robustez técnica, cibersegurança e integridade de modelos. Além disso, termos ali um responsável pelo compliance atuando de forma paralela e muitas das vezes até mesmo simbiótica com o responsável pela IA, ok? Para evitar que o uso de inteligência artificial possa levar a organização a ferir qualquer requisito de negócio, seja legal ou estratégico ou regulatório ou interno, ok? É importante que seja feita a avaliação dos impactos do sistema de gestão de IA em relação à organização, levando em consideração os indivíduos, a sociedade, bem-estar físico e psicológico, os impactos na sociedade e nos grupos vulneráveis e mapeando o mau uso previsível e contextos específicos relacionados à IA. Temos que promover a justiça, a igualdade e o viés, um viés, né, que seja alinhado com igualdade e justiça. Eu repito, a inteligência artificial não deve ter viés porque ela não exerce empatia. Então, o nosso foco, quando implementar um sistema de gestão de IA dentro da empresa, é garantir a justiça, a transparência, a explicabilidade e a melhoria contínua. As pessoas têm que saber por que estão usando, para que está sendo usado, quando que as informações vão ser utilizadas e qual é o resultado do uso, ok? E, para conhecimento, né, nós temos aqui alguns casos que aconteceram recentemente, e no material eu tenho inclusive a fonte para que vocês possam fazer a consulta oportunamente, não é?
que diz respeito à injustiça algorítmica, por exemplo, no caso do Compass, não é? Um algoritmo sexista que acabou sendo, não propositadamente, eu acredito, espero, né, que seja assim, acabou sendo utilizado dentro da Amazon, criando ali um viés de gênero num procedimento de recrutamento de pessoas, né? Um caso aqui, infelizmente, fatal, né, em relação ao uso de veículo autônomo com o uso de IA pela Uber, né, no contexto de uma viagem aqui. Então, a gente vê que, às vezes, até a gente pode ter impacto à própria vida da pessoa, né? E também tem um caso aqui que diz respeito ao colapso de confiança numa ação governamental, né, em que um sistema do governo australiano acusou falsamente milhares de famílias de fraude em benefício e, quando foi se apurar devidamente, essa acusação ela era infundada, né? No caso da Apple Card, mais um caso real aqui, em que a gente teve uma questão de transparência envolvida pelo uso não adequado de IA, né? Não houve discriminação intencional, mas faltou transparência nesse quesito, né? Rotulagem ofensiva com a Google Fotos, né? Mais um caso aqui que a gente pode ter, que a gente acabou tendo um erro de classificação, que notadamente racista, proposital. A gente sempre acredita que não, né? A expectativa é que não, mas de fato aconteceu, ok? E nesses estudos de caso, vocês podem perceber que tem um quadro aqui que diz como que a ISO 42001 poderia ajudar. Além disso, né, nós temos uma recomendação da Unesco sobre o uso ético da inteligência artificial, né, em que tem 10 princípios fundamentais, incluindo aqui justiça e não discriminação, né, passando ali por direito à privacidade, supervisão humana, conscientização e alfabetização, enfim, são questões relevantes. E a ISO 42001, ela, se nós formos comparar, por exemplo, com as recomendações da Unesco e até mesmo com o NIST, Risk Manager Framework, voltado para a inteligência artificial na versão 1.0, a gente consegue entender também uma relação, uma similaridade, uma proximidade da norma ISO com esses frameworks. Também com a regulação europeia, né? Então, a ISO nos ajuda a estar também aderentes à legislação e outras normas, tá? Temos que ter também uma cultura dentro da empresa de garantir que tudo aquilo que a gente faça em termos de sistema de gestão seja submetido a um crivo de avaliação de qualidade, ok? Então, a gente tem que ter planejamento, tem que ter execução adequada, tem que ter uma implementação bem estruturada, e a ISO 42001 ajuda muito nesse sentido. A gente tem que levar em consideração as expectativas e as necessidades das pessoas, considerar as questões relacionadas a viés e justiça e agregar valor para a organização. Tá ok? Bom, eu cumpri aqui o nosso cronograma com um pouquinho de atraso, mesmo porque a gente também atrasou um pouquinho para iniciar, mas eu gostaria de abrir o microfone e o chat aqui para as perguntas e conto com a ajuda de Minor para fazer isso. Minor, você me ouve? Olá, Fábio. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Agora vamos a começar com as perguntas enviadas pelos participantes. Infelizmente, por falta de tempo, iremos compartilhar a maioria das perguntas diretamente por e-mail com você, tá bom? Tudo bem, perfeito. Para começar, temos muitos comentários de agradecimento e participantes que estão enviando cordiais saudações a você, Fábio. Muito obrigado a todos. Temos aqui a primeira pergunta, que é: a ISO 42001 possui alguma ferramenta que facilite sua implementação? Bom, vamos lá. É importante nós sairmos aqui especificamente da 42001 e pensarmos no contexto de ISO, de maneira geral, tá? Toda a norma ISO, ela foi criada para ser bastante abrangente. O que isso quer dizer?
A norma ISO, que tem requisito, que é a norma certificadora, ela é criada para permitir que uma empresa, pequena, média ou grande, de qualquer área, seja pública, privada ou terceiro setor, possa instituir um sistema de gestão, ok? Então, se a gente pensar desse jeito, a gente vai acabar percebendo que as normas ISO, elas não são tão detalhadas a ponto de te dizer como fazer. Então, vamos lá. Norma ISO que traz requisito, ela não quantifica e não detalha. Ela não exige como fazer, ela exige o que fazer. O como fazer fica a critério da empresa diante da análise do seu contexto. Então, não à toa, a primeira cláusula de exigência, vamos chamar assim, né, que é o primeiro requisito, é justamente a cláusula 4.1, que fala do contexto do negócio. Então, a organização deve determinar qual é o seu contexto, para que tudo que venha a seguir faça sentido, né? O item seguinte, avaliar os stakeholders, definir escopo, né? Depois vem o papel da liderança, o planejamento, enfim. Nada disso vai ter sentido se a empresa não definir claramente quem ela é, qual é o seu posicionamento, o seu porte, quais são as suas principais tarefas, funções, ok? Mas existe sim um guia, que é o anexo B, que ajuda o implementador a, digamos assim, atender às exigências do anexo A. Então, no anexo A, nós temos alguns requisitos que dizem o que a organização deve fazer. Então, o anexo A é escrito no verbo imperativo deve. E no anexo B, nós temos ali algumas recomendações, algumas diretrizes do que fazer para atender aquele requisito. Então, eu diria que by the book, a gente tem que pegar para fazer a implementação. Cláusulas de 4 a 10 são a estrutura de alto nível, né? Compõem a estrutura de alto nível. E o anexo A, estas são as nossas exigências. Cláusulas de 4 a 10 são imperativas, eu tenho que fazer e eu vou aplicar as ações de acordo com o meu contexto. Anexo A, eu levo em consideração o meu contexto também, mas eu posso utilizar o anexo B como um guia, né, me apoiando, me orientando, me dando diretrizes de quais ações eu posso utilizar ou adotar para atender os requisitos do anexo A. Espero ter respondido a pergunta, né? Mas assim, norma ISO não tem ali olha, você deve fazer exatamente desse jeito. Por quê? Porque depende se a empresa é pequena, se é grande, se é pública, se é privada, então cada empresa vai fazer de acordo com o seu contexto. Bom? Próxima Obrigado, pergunta, Fábio, Renan, pela por favor. resposta. Pois A não? seguinte pergunta é: o que você recomenda se a ferramenta de inteligência artificial que utilizamos, por exemplo, DeepSeek, não estiver explicitamente em conformidade com os padrões internacionais de ética e responsabilidade para a inteligência artificial? Por exemplo, a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia. Devemos descartá-la ou intensificar nossos controles? O que eu recomendo, olha, é muita responsabilidade, né? Mas eu, enquanto consultor, recomendo para os meus clientes que descarte esse tipo de ferramenta. Tem outros players que utilizam inteligência artificial no mercado e que estão alinhados com a legislação. Outro aspecto, né, que reforça a minha recomendação. Leve em consideração o seu contexto. Que tipo de informação e que tipo de dado transita dentro da sua empresa? Se você tem dados sensíveis, críticos, dados privados de indivíduos que são sensíveis, eu recomendaria, inclusive, que você tivesse uma solução própria, customizada de IA, e não um open source,
ok? Por quê? Porque é muito difícil você controlar a ação humana, não é? Então, por mais que você crie procedimentos, o ser humano ele pode esquecer, ele pode errar sem intenção, ou ele pode agir intencionalmente e, por exemplo, colocar um contrato entre uma empresa e um cliente numa ferramenta open source de inteligência artificial e você acaba compartilhando dados privados aí na nuvem, na rede, né? Então, eu recomendaria descartar, né? Tenha uma relação contratual com uma solução. Vou dar um exemplo aqui. Você pode utilizar, se você usa pacote Office, tem a solução Office para inteligência artificial, você tem uma relação contratual, crie procedimentos para a utilização dessa solução, ok? Qualquer outra solução adicional, formalize um contrato. Não utilize o recurso aberto sem um contrato, né? Se você utiliza Google, mesma coisa. Se você utiliza Amazon, mesma coisa. Você tem ali os provedores de cada uma dessas organizações e um amparo, digamos assim, contratual para eventuais disrupções ou riscos que possam acontecer. Então, eu recomendaria não utilizar, ok? Muito obrigado, Fábio, pela resposta. E, bom, gostaria de expressar nosso mais sincero agradecimento ao nosso palestrante de hoje. Foi uma grande honra tê-lo conosco, Fábio. Em nome de toda a equipe da PECB, agradecemos por ter aberto o primeiro webinar do ano e também o primeiro em português. Muito obrigado por compartilhar conosco a sua valiosa experiência. Tenho certeza de que todos nós aprendemos muito com a sua apresentação. Agradecemos também a todos os participantes pela presença e engajamento. Muito obrigado por nos acompanhar hoje e esperamos vê-los em breve em nossos próximos webinars. Gostaria de informar novamente que este webinar estará disponibilizado no YouTube e no site da PSB em aproximadamente 4 semanas e todos os participantes irão receber o link automaticamente. Muito obrigado a todos e desejamos um excelente dia. Fábio, caso queira, fique à vontade para dizer uma última mensagem. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes pelo tempo, pelo engajamento. Me comprometo a responder todas as perguntas que me forem enviadas pelo Minor por e-mail, não é? Minor, você deve ter coletado ali o contato dessas pessoas que fizeram as perguntas, então seguramente eu responderei num prazo de até 4 semanas. Um outro aspecto importante. É um grande privilégio para mim estar aqui e um grande prazer estar aqui. Eu costumo dizer que eu sou isomaníaco. Eu tenho 60 certificações internacionais ISO pelo PECB, porque eu aplico e acredito no modelo. A gente vai perceber, à medida que a gente vai se aprofundando, que utilizar ISO é, na verdade, um grande atalho para boa governança. E eu convido a todos vocês que conheçam todas as formações que o PECB disponibiliza no seu site. Pediria a gentileza de que vocês, por favor, entrem em contato com o PECB, conheçam as redes sociais PECB, curtam, compartilhem. Da mesma forma, nós aqui da Behavior Brasil, entre no nosso site, conheça as soluções que nós disponibilizamos para o mercado que estão alinhadas com as soluções do PECB. Afinal de contas, recentemente recebi a notícia de PECB que nós somos promovidos a Platinum Partner. Isso é um grande privilégio também. Agradeço o PECB pela oportunidade de representá-los no Brasil. E também gostaria que vocês curtissem as nossas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, ok? Para que a gente possa ter um mercado cada vez mais regulado, com ética, com boas práticas, com rastreabilidade, para que a gente tenha mais segurança nas relações. Desejo a todos um excelente final de dia. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio. Mais uma vez, um grande agradecimento da PSB. Desejamos a todos um ótimo dia. Gratidão.
Até a próxima.